Bom dia, meus amados irmãos, que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abundar em nossos corações, nos trazendo muita luz, revelação e a paz de espírito que nós carecemos. Meus amados, hoje, sexta-feira, vamos para as últimas duas perguntas da nossa lição bíblica diária desta semana, quando estudamos sobre olhando para o Santo de Israel, foi o título da lição desta semana, né? Ontem, na quinta-feira, nós estudamos duas questões aonde os versículos de Isaías, capítulo 17, versículo 7 e 8, nos revelou claramente que o Senhor disse que quando chegasse aquele dia, o dia D, o dia do julgamento para aquele povo, né? Obviamente aqui tem duplo sentido, não só para o povo de Israel de antigamente, mas também para o Israel do tempo do fim, né? O povo já não mais, os olhos desse povo se voltaria unicamente para o Santo de Israel, para Yahvé, para Deus. Por quê? Porque agora os altares, os santos, os poste-ídolos que eles haviam construído com suas próprias mãos, eles não teriam mais olhos para eles, porque aquilo eles agora têm a certeza que foi um grande engodo, uma grande perda de tempo, né, com aquilo tudo. Estão decepcionados, já chegou o juízo para eles, né? E aí o olhar agora será única e exclusivamente para o Senhor, né? Infelizmente é tarde, porque a palavra de Deus, o seu povo, o tempo todo, durante o tempo todo, foi emitido uma mensagem ao mundo inteiro para que o povo evitasse os ídolos e adorasse o único Deus, né? O tempo todo foi dito isso na palavra. E vimos também na 10ª pergunta de ontem que todas as cidades protegidas, ou seja, toda a proteção do homem, tudo que ele construiu ao longo da vida para ter saúde, para ser próspero em saúde, financeiro, tudo que ele se cercou para se sentir seguro, vai ficar tudo desolado, porque a segurança mesmo, o homem só vai encontrar em Deus e mais nada. Essa é a grande mensagem aqui, de forma resumida, que a gente pode ler aqui em Isaías 17, versículo 9, né? Portanto, hoje, na sexta-feira, as perguntas 11 e 12, vamos para a pergunta 11, que diz assim: que nível de degradação espiritual atingiu Israel? O Israel de antigamente aqui, a quem Isaías está se referindo, aos seus contemporâneos. E também vamos pegar esse mesmo verso para fazer uma reflexão a nível profético, porque o que aconteceu lá tornará a acontecer agora também, o que vai acontecer com Israel espiritual no dia de hoje ou daqui a pouco, né? Naquele dia, quando esse dia chegar. Isaías capítulo 17, versículo 10 diz assim: povo de Israel, vocês esqueceram o seu Deus, que os salvou, e não lembram mais do seu forte protetor. Vocês plantam jardins sagrados e honra dos deuses pagãos, em honra aos deuses pagãos. Vejam que Isaías diz diretamente o pecado do povo. Ele chama aqui o pecado pelo seu nome exato. E o pecado que está sendo exaltado como principal, desde o início do capítulo 17 aqui de Isaías, é o pecado da idolatria. Aí você pode se questionar, sim, mas o único pecado do povo de Israel foi a idolatria? Não, eles quebraram todos os mandamentos.
Eles andaram fora dos caminhos do Senhor em todas as áreas. Mas por que é exaltado em todos os livros da Bíblia, né, como muito mais grave o pecado da idolatria? Porque o primeiro mandamento é muito claro em dizer que só tem um Deus, só uma pessoa é Deus, a pessoa de Yahvé, Deus o Pai. Está lá no primeiro mandamento. Eu, Yahvé, tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ele não diz diante de nós, não é mais de uma pessoa, não, é diante de mim, no singular. Ok? Então é muito claro isso. E Israel, sabendo que eles criam numa religião monoteísta de fato e de verdade, sem filosofismo, que esta igreja embriagada do dia de hoje criou, muitas filosofias, para dizer que um é dois, um é três, um é quatro, um é cinco, a ideia do relativismo cego, né? Infelizmente, é o que nós vemos aí, a igreja fundada em idolatria, sem seguir a mensagem simples, clara, objetiva, uma palavra escrita para pessoas simples. Deus chamou um monte de profetas simples e humildes justamente para deixar bem claro que não tinha nada de doutor de lei, não tinha nada de erudito, eram as mais simples, mensagens de Deus muito simples, o tempo todo. E aqui Isaías chega com toda a sua simplicidade e diz que era um homem simples, né? Chega e diz assim, olha, vocês se esqueceram de Deus. Esqueceu da pessoa, do ser majestoso que salvou. Daquele que era o seu verdadeiro protetor. Agora, a cidade, os muros foram derrubados, as cidades de vocês, as casas de vocês viraram ruínas, vocês não têm mais morada, você não tem mais nada. Acabou tudo para vocês. É o que ele está dizendo aqui, né? Ele diz o pecado e como era a idolatria. Ele vai detalhar. Vocês plantavam jardins sagrados em honra dos deuses pagãos. Ele deixa bem claro aqui. Inclusive, lá no capítulo 66 de Isaías, lá no último capítulo, no versículo 17, ele diz assim, ó, os que entram nos jardins após a deusa que ele fala ali era a deusa Asherah, uma deusa que ela é tipificada em outras partes da Bíblia, né? Uma divindade que é encontrada na arqueologia, né? Muitas. Uma mulher sem perna, montada num jumento, é encontrado muito isso na arqueologia. E essa deusa Asherah, que era uma deusa da beleza, da fertilidade, da sexualidade, entravam nos jardins, os que comem rato e carne de porco, certamente serão... Provavelmente eles sacrificavam ratos e porco a essa deusa nos jardins. E aqui Isaías, no início aqui, está justamente denunciando isso. Está denunciando o pecado gravíssimo que eles transgrediram. Aquilo que Deus disse lá no livro de Levítico, por exemplo, capítulo 11, onde ele diz que essas coisas são imundas, vocês não podem comer. Eles estavam fazendo isso. E aqui ele está dizendo, ó, vocês plantam jardins, geralmente geralmente no interior diz assim, né? Faz uma praça, planta os jardins, no interior do Nordeste é assim. Cidade pequenininha, faz uma praça, enche de planta bonita, de flores e tal, e lá no meio tem um totem, um ídolo, alguma coisa assim, ou fica de frente para uma igreja que também tem uma imagem, alguma coisa assim. Então, sempre é um costume antigo. E ele está denunciando aqui esse pecado de idolatria. Continuando, meus amados, vamos aqui para a última pergunta, a 12ª, que diz: quando o dia chegar, o que irá acontecer? Qual a compreensão espiritual para nós hoje? Quando esse dia chegar, o que vai acontecer? Aí Isaías vai dizer assim, o versículo agora é 11, 17, versículo 11. Mas ainda que as plantas desses jardins brotem e floresçam no mesmo dia em que forem plantadas, ainda assim não haverá colheitas nos campos quando chegar o dia de sofrimento e de dor sem cura. Veja bem, que falando desses jardins, que jardins aqui? Os jardins da idolatria. Os jardins que o povo de Israel plantavam para enfeitar ali, né?
ao redor do ídolo. Geralmente é uma estátua, uma escultura, né? De barro, de madeira, de ferro, de ouro, de prata, havia muitos tipos. Então eles faziam isso. Isso é tão certo que, se nós lermos lá a história lá do chamado de Gideão, quando Gideão é chamado, né, o Senhor diz assim a ele lá: ô Gideão, a primeira missão que eu vou dar a você é você lá na praça da cidade cortar aquele jardim que tem lá, e o ídolo que está no meio do jardim, você vai derrubar com o boi do seu pai. Acho que o boi tinha 7 anos, era um boi de 7 anos, eu acho. Aquele boi de 7 anos, depois você vai sacrificar aquele boi para mim. Olha só. E Gideão faz isso de madrugada, corta o jardim todinho e derruba a imagem, o ídolo, com o boi. Devia ser algo pesado, né? Algo que a força de um boi seria necessário para derrubar e quebrar, alguma coisa assim. Então, isso era comum dentro do povo de Israel. Haviam, né? Se nós lermos assim o livro das crônicas e dos reis de Israel, a gente vai ver uma repetição quase que cansativa, a mesma coisa. O rei tal trouxe os postes ídolos para dentro de Israel. Aí vem o outro rei. O outro rei retirou os postes ídolos, restaurou, leu o livro da lei. Aí ficava essa ida e volta, né? Parecia uma montanha russa de comportamento de idolatria e uma tentativa de retornar à obediência. Era o tempo todo assim. E aqui chegou o fim, chegou o dia de tantas chances que Deus deu, né? Foram dezenas de reis que, né? De reinados, de períodos que aconteceu com o povo de Israel. E aqui no livro de Isaías está dizendo: olha, não. Chegou o tempo em de vocês raciocinarem. Se vocês agora só têm olhos para mim, porque a mão de vocês criou estátuas, criou altares, isso nada pode atender vocês, livrar vocês do rei da Assíria, ninguém pode defender vocês. Do que adiantou tudo isso? Perda de tempo. Agora vamos para os jardins, falamos das estátuas. E o jardim, o que pode? Vocês gastaram tanta dedicação plantando essas flores, essas plantas, né? Mesmo que vocês acabassem de plantar agora nesse jardim, e no mesmo momento que vocês plantassem, ele já produzisse um cacho gigante de uva, um cacho gigante de muitas oliveiras, né? De azeitonas, né? Cachos e cachos de figos para vocês colherem. Ainda que fizesse isso não adiantaria de nada. Ele diz aqui, ó, isso não livraria vocês do sofrimento, né, e da dor, da necessidade de cura. Isso não livraria, nem que vocês acabassem de plantar, colocassem um pingo d'água e já tivesse tudo isso. Então, nada daquilo que eles estavam fazendo adianta. E qual é o ensinamento poderoso que nós podemos tirar para nós hoje aqui? E eu falo agora todo o evangélico, né? Principalmente o evangélico que não tem o hábito de examinar a Bíblia com profundidade por si mesmo. É aquele que entende a Bíblia pela cabeça do outro. Falo principalmente a esse, né? Aquele que vai para a igreja, e 99% das igrejas estão pregando autoestima, motivação, e a motivação e a autoestima voltado para a prosperidade, para você ganhar dinheiro, para você buscar ter uma vida feliz com a sua família, uma casa boa, um carro bom, uma vida sem problema, uma vida sem prova, porque a igreja de hoje ela já não admite passar por provas, né? É daquela que chega na igreja e diz assim para Deus: só saio daqui quando a bênção chegar. Ou seja, ele não está disposto a passar pelo o deserto e pela provação como Cristo, como todos os outros homens que Deus usou e os moldou para lhes dar a vitória ao final, né, ao sair do deserto. Então, é uma igreja que a gente olhando para cá, o Senhor vai perguntar assim: do que adianta você ter ido para a igreja todos os domingos? Do que adianta você ter aberto a boca lá e ter dado um falso testemunho dizendo:
Deus me abençoou com 100 mil reais, eu ganhei 1 milhão a semana passada. E ele ganhou mesmo, de fato. O falso testemunho é que ele disse que aquilo era bênção. E aquilo foi justamente o motivo da petição, porque ele estava cultivando um jardim que não poderia livrá-lo do sofrimento nem da dor. Quem foi que disse que dinheiro vai levar o homem ao sofrimento e da dor? Quem foi que disse que ter uma vila de mansões, que ter helicópteros, iates, né, carros de luxo, bens e tesouros vai livrar o homem disso? Ora, o verdadeiro tesouro, o verdadeiro bem que o homem tem que buscar é a fé. A fé para obedecer a Deus, né? Para obedecer a palavra que lhe trouxe fé ao coração. Para que ele compreenda a graça, para que ele aceite a graça, para que ele se mantenha debaixo dessa graça salvadora. É para isso. Esse é o verdadeiro tesouro, né? Então, nós hoje devemos fazer esta reflexão. Embora hoje na nossa casa possa não ter um jardim e uma estátua de alguma coisa, onde a gente se ajoelha, pega um animal e corta a garganta e oferece sangue àquele ídolo, mas existe um novo modelo uma nova forma de idolatria velada, né? Hoje o crente tem idolatrado muitas outras coisas. Uma idolatria velada porque o espírito é o mesmo de desobediência do Israel antigo. A desobediência está lá no coração, está lá no espírito, e é aí onde Deus julga. Portanto, despertemos com esta palavra aqui do profeta Isaías, fazendo uma autoanálise sobre as nossas escolhas, sobre a forma como nós estamos vivendo, se de acordo com a palavra de Deus ou não. Um autoexame relacionado à obediência e à desobediência, à idolatria e à adoração correta a Deus conforme a sua palavra.